Olá, nonos anos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Adriana e essa é a nossa segunda aula remota de ciências. Vamos lá? Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a química, ciência que estuda a composição e as transformações que ocorrem na matéria. Então a química, né, tão conhecida, tão falada, mas qual é a sua importância? O desenvolvimento da química fez com que houvesse uma evolução na humanidade, em todos os ramos, na área tecnológica, na área da saúde, na área da beleza, enfim, todos os ramos que existem têm aí uma ligação com a química, porque afinal de contas eu disse que a química trabalha, né, estuda a composição da matéria. E o que é a matéria? Matéria é tudo que existe, possui massa e ocupa um lugar no espaço. Então nós somos matéria, o ar é matéria, o planeta é matéria. Sendo assim, a química está presente em tudo, né? Então, nós já sabemos que a matéria é tudo que existe e ocupa um lugar no espaço. E o lugar onde não existe matéria, como é que será que ele se chama? É o vácuo. O vácuo, então, é o local onde tem ausência de matéria. No planeta Terra não existe lugar com vácuo, naturalmente, porque todos os espaços são preenchidos pelos gases atmosféricos, né? Oxigênio, nitrogênio, carbono e por aí vai. Então, o vácuo para ser reproduzido no planeta Terra somente em locais onde laboratórios, né, instituições que são fontes de pesquisa, como a NASA, por exemplo, né? No espaço, entende-se por vácuo o local onde não existe nenhum corpo celeste, nenhum objeto, ok? Então, ali seria o vácuo. Já temos, então, dois conceitos, a matéria e o vácuo. A matéria se apresenta em três estados. Estados físicos da matéria, como nós vamos chamar, né? O estado sólido, líquido e gasoso. Esses estados, eles podem passar por mudanças, de acordo aí com as mudanças de pressão e temperatura. Então, são dois fatores que influenciam nas características dos estados físicos dessa matéria. Então, vamos lá. O estado sólido pode se transformar em líquido. É um processo chamado de fusão. Isso ocorre quando a temperatura aumenta. O estado líquido pode se transformar em gasoso, também quando a temperatura aumenta. Esse processo é chamado de vaporização. Exemplo de fusão: o gelo derretendo. Exemplo de vaporização: a água fervendo, né, se transformando em vapor. Quando a temperatura diminui, o gasoso pode se transformar em líquido, que é o processo chamado de condensação. Exemplo, quando a gente está tomando aquela Coca-Cola gelada e aí o copo fica todo suado, né? Fica todo molhado do lado de fora. Isso ocorre porque as partículas de água em estado gasoso batem nesse vidro gelado e se condensam. Então ocorre aí o processo de condensação. E o líquido se transformando em sólido, também, né, quando a temperatura diminui, vai ser aí o processo chamado de solidificação, formação do gelo, por exemplo. Existe um processo também chamado de sublimação, que ocorre do gasoso para o sólido e do sólido para o gasoso. Exemplo, as pedras de naftalina, que são aquelas pedras que liberam odor, elas passam do estado sólido para o estado gasoso, né, liberando ali um cheiro. E a chuva de granizo, que ocorreu outro dia aqui na nossa cidade, né? As partículas de água em estado gasoso passam para o estado sólido, se transformando aí em pedrinhas. Nesse caso, a temperatura estava diminuindo, a temperatura baixou. Ok? Bom, nós temos na matéria transformações químicas e transformações físicas. As transformações químicas ocorrem quando a matéria sofre uma mudança em sua composição. Exemplo, né? Queimar um papel. Ao queimar o papel, esse material ele se transforma em grande parte em gases, né? E aí ele acaba se desfazendo no ambiente. Ele deixou de ser papel, então foi uma transformação química. Agora, se eu rasgar esse papel, ele deixou de ser papel? Não, ele passou a ser papel rasgado. Aí, nesse caso, não mudou a sua composição. Então, eu vou dizer que houve uma transformação física. Outro exemplo de transformação física, eu pego aí uma matéria-prima, a madeira, e transformo ela em mesa, em cadeira, em porta.
Nesse caso, não deixou de ser madeira, apenas transformei a estrutura física, certo? Então, transformações químicas e transformações físicas possuem aí suas características diferentes. A matéria também possui propriedades gerais, que são aquelas que todo material possui. Dois exemplos importantes são a massa e o volume. A massa é a quantidade de matéria que um objeto possui. Por exemplo, quando eu chego lá na balança e coloco 3 maçãs, 500 gramas. 500 gramas é a quantidade de maçã que existia, a quantidade de matéria. E o volume é o espaço que esse material está ocupando, certo? Então, por exemplo, o volume em alguns materiais, ele pode ser maior e em outros ele pode ser menor, mas ele vai sempre existir. As propriedades específicas, elas podem variar, o material pode ou não ter essas características, essas propriedades. Exemplos são as características organolépticas, aquelas que aguçam os nossos órgãos do sentido, como a cor do material, o cheiro, a textura desse material. Então isso daí vai variar de um material para o outro. E a densidade. A densidade é a relação entre a massa de um objeto e o volume que ele ocupa. Alguns materiais possuem um volume pequeno, porém tem grande massa. Nesse caso a gente diz que o material é mais denso, né? E outros objetos, eles possuem volume grande, né? Um volume maior, mas a massa menor. Nesse caso, então, a densidade de material vai ser menor. Um exemplo são os navios, né? O que faz um navio flutuar? Se ele é feito de metal, e um metal a gente considera pesado, né? A gente pensa aí que o metal tem muita densidade. Se eu pegar um pedaço de ferro e jogar ele na água, ele afunda. Então eu penso que ele é mais denso. Mas por que o navio então não afunda? O navio, ele é cheio, né? Ele possui vários compartimentos que estão cheios de ar. E o ar, ele é uma substância, né? Ele é uma estrutura com a densidade extremamente baixa. Então, quando esse navio ele está cheio de ar, ele fica menos denso que a água. Por isso que ele flutua sobre a água, então, por conta da existência do ar ali dentro dos seus compartimentos. E faz com que a sua densidade seja menor do que a água. A densidade da água. Algumas coisas que podem também variar, né, nas características, nas propriedades físicas do material, é o ponto de fusão e o ponto de ebulição deles. O que é o ponto de fusão e o ponto de ebulição? É a temperatura, né, em que um material passa de um estado para o outro. Então, ponto de fusão, temperatura em que o material passa do estado sólido para o estado líquido. Ponto de ebulição, temperatura em que o material passa do estado líquido para o estado gasoso, ok? Bom, eu falei várias vezes sobre a palavra substância. O que são essas substâncias, né? As substâncias, elas são formadas a partir da união de elementos químicos. Os elementos químicos são os famosos átomos, né? Eles são a menor parte da matéria, ok? Eles são estruturas pequenas, extremamente pequenas, que se unem para formar tudo que existe, todos os materiais que existem. Então, esses elementos químicos, eles se juntam e formam as substâncias. Existem 2 tipos de substâncias, substâncias simples e substâncias compostas. As substâncias simples, elas são formadas por um único tipo de elemento. Exemplo, molécula de oxigênio, que é chamada de O2. É então a união de 2 elementos químicos oxigênio, 2 átomos de oxigênio. Por isso que forma-se aí o O2, que é usado no processo da respiração, né? Substância composta, ela é formada por mais de um tipo de elemento químico. Exemplo, H2O, que é a fórmula molecular da água. A água, então, ela é formada por 2 elementos químicos, o hidrogênio e o oxigênio. Por isso eu digo que a água é uma substância composta. Ok, pessoal? Bom, hoje a gente aprendeu alguns conceitos básicos relacionados à química. Vou passar uma atividade para vocês agora. Espero que vocês participem. Vocês sabem que essas atividades estão valendo como presença e como avaliação. Então, quero ver a participação de todos. Ok? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Um beijo!